Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar, você está em casa, você que está aqui na paróquia. Então é o Evangelho de Mateus, depois de Marcos, parábola do semeador, conhecida, mas é bom sempre refletir. Quanto mais reflete, mais coisa nova acontece. A palavra de Deus sempre tem coisa nova para a gente refletir, né? Jesus saiu de casa. Se ele estava perto do lago, a casa é a casa de Pedro, porque Cafarnaum fica perto do lago, e ele vai entrar numa barca. Então provavelmente é a casa de Pedro, não é Nazaré. Já tinha deixado Nazaré e Maria. Provavelmente também José já tinha morrido. Então ele sai da casa de Pedro e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Ainda hoje está lá a cidade de Cafarnaum, a casa de Pedro. Fica do lado do lago de Genezaré, o mar da Galileia. Chamado de mar porque é um lago muito grande, quase não dá para ver o outro lado. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Também já tive a oportunidade de dizer, onde Nosso Senhor está, tem uma grande multidão, quer ser curada, quer ouvir Nosso Senhor, quer ver expulsar o demônio, multiplicar o pão, né? A multidão quer isso. Mas, porque era grande a multidão, Jesus entrou numa barca, a multidão ficou na praia, ele entrou numa barca, provável barca de Pedro, André, ou João, Tiago, e sentou-se. Ele ensina sentado, porque o mestre em Israel ensina sentado, tá? Hoje acaba também sendo assim com essas missas online, né? Que acaba sentando. Enquanto a multidão ficava de pé na praia. Então ele sentado no barco, dentro do lago, dentro do barco. A multidão, a grande multidão, diz o Evangelho, ficou na praia, escutando Nosso Senhor. E ele começou a ensinar em parábola. Parábola é uma história que tem um sentido religioso. Aqui ele vai falar da semente, semeador, agricultor. Às vezes fala do pescador, do peixe, da rede. É a linguagem do povo.
ele fala de um modo que o povo podia entender. Então o semeador saiu para semear. Eles entendiam essa história, né? Você conta essa história hoje para o menino que desde que nasceu está no celular, ele não sabe nem o que é semeador, nem agricultor, nem nada, né? Nunca viu, só nas internets, se é que viu. Mas na época tinha semeador. Semeador saiu para semear. Como é que semeava? Andando no campo. Tinha um bornal, uma bolsa na cintura, pegava a semente e jogava. Ia andando e jogando. Hoje usa trator, né? Não tinha trator, então era jogando a semente. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Claro, está andando. Ele está andando, está jogando a semente. Não é que fica olhando onde é que a semente vai, não. Ele vai jogando a semente. Uma parte cai à beira do caminho. Os pássaros vieram e comeram. Solo ruim, né? Não era bom. Aí vieram os passarinhos e comeram essa semente aí. Deu fruto? Não. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, pior. Tem um terreno onde está andando que não é bom, tem um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, também morreu a semente, não deu fruto. Diz ele aqui que as sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, ela morreu, né? Veio o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, não tinham raiz. O pessoal que trabalha no campo aí, né, sabe disso. Eu trabalhei 5 anos com macieira lá no Paraná, no mosteiro, tinha 5.000 pés de maçã. E eram poucos monges lá. Tinha que capinar, tinha trator lá, tinha que abrir os galhos para entrar sol, senão morria. E depende de tudo, depende do frio, não pode ser muito quente, maçã. Tem que ter o cuidado, né? Então essas não tinham raiz. Algumas macieiras lá também não dava bem não, quando não cuidava direito. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, sufocaram as plantas, não deu fruto. Até agora nenhuma deu fruto, né? Outras, porém, no final ele diz, caíram em terra boa e produziram a base de 100, 60 e 30 por semente. Só quem produziu fruto foi quem caiu em terra boa. Quem caiu em terra ruim, beira do caminho, terreno pedregoso ou espinho, não produziu fruto. O terreno é o nosso coração e a semente é a palavra de nosso Senhor. Quem escutar essa palavra que não é com atenção, deixar a preocupação, deixar o demônio vir, não dá fruto. Mas quem perseverar vai dar fruto. E ele vai explicar amanhã. Hoje é só contando a história. 60, outro 100, outro 30 frutos. Nem todo mundo dá o mesmo fruto não, nem a mesma quantidade. Cada um é do seu jeito. Desde que deixe a semente, a palavra de Deus crescer. Se não deixar, não dá fruto. Então é prestar atenção a essa palavra. Por isso que é uma parábola, porque a semente tem um significado religioso. A semente é a palavra de nosso Senhor. Afinal ele diz, quem tem ouvidos ouça. Porque tinha gente que não tinha ouvido? Tinha, até hoje tem. Tem gente que tem ouvido e não ouve. Não presta atenção, não deixa a palavra frutificar, não deixa a palavra dar fruto, né? Só aquele que persevera vai dar fruto. Oração, confissão, adoração e missa. Aí a primeira leitura continua o livro do Êxodo. Os filhos de Israel saíram do Egito. O faraó esteve lá, tentou capturar eles de volta, levar para o Egito escravo. Deus não deixou. Houve intervenção de Deus. Já falei que tem 2 versões do milagre do mar. Ou o mar secou ou abriu, né? São 2 versões, não é só uma não. Em todo caso, eles escapam
do Egito. Aí Deus faz a Páscoa com ele, Êxodo 12. Depois tem um canto de Miriam, que é a irmã do Moisés. Ela canta a libertação. Aqui já é 16. Eles vão para o deserto e vão acabar ficando 40 anos no deserto para ser provado. Deserto é local de provação, de prova, de tentação. Nosso Senhor foi tentado no deserto. Mateus 4, de 1 a 11. Ele venceu. Ter, poder e prazer. Para ensinar quem também vence a tentação. Se rezar. Se não rezar, vence não. No deserto, os filhos de Israel, a comunidade dos filhos de Israel, murmuraram contra Moisés e Arão. Pior coisa que tem na Bíblia é a murmuração, reclamação. Pessoa que passa o dia todinho reclamando de tudo e de todos. É um pecado grande. Não se aproxima de Deus, esse negócio de murmurar, reclamar. O que é murmurar? Reclamar. Então reclamaram, tirou eles da escravidão e foram para o deserto. Certamente deserto é um local de prova. E eles, em vez de rezar, ficaram reclamando. Diziam, como era bom no Egito, lá tinha panela de carne, pão. Ficaram lembrando das panelas de carne e do pão no Egito, né? Aí Nosso Senhor escutou, Ele escuta tudo. Ninguém esconde nada de Nosso Senhor. Não, vocês querem carne e pão? Pois agora eu vou mandar carne e pão para vocês. Mas, porque murmuraram, vão ficar no deserto 40 anos. Né? Vão ficar no deserto 40 anos, por causa da murmuração. Todo pecado tem consequência, seja qual for, o menor e o maior. E ficaram 40 anos. Nem Moisés entrou na terra prometida, por causa da murmuração do povo. O Senhor disse, ao anoitecer comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão. E aconteceu. Ao anoitecer, ele mandou codornizes, são aves, né? Mandou umas aves lá para eles, de noite. E durante o dia, uma geada caiu na terra. Quando essa geada secou, eles olharam assim e disseram, manhu, ou Mahu, em hebraico. O que é isso? Ou o que é aquilo? Na língua de Nosso Senhor, Manhu, man ou ma, quer dizer o que? Hu, isso, aquilo. Aí de Manhu deu maná. É o maná que caiu do céu. Eu não sei por que traduziram isso por maná, porque no hebraico não é maná não, é Manhu ou Mahu. Aí traduziram por maná. É o tal do maná, que era pão. Então Nosso Senhor mandou codornizes de noite e pão. Este é o pão que o Senhor vos deu como alimento, pão do céu. O pão do céu é a Eucaristia. É a instituição da Eucaristia, que Nosso Senhor vai fazer no Novo Testamento. Só que aqui, Ele deu carne e pão, mas o povo ficou 40 anos no deserto, por causa da murmuração. Se não tivesse murmurado, não tinha ficado tanto tempo. Todos aqueles que murmuraram, morreram no deserto. Todos aqueles. Só escapou quem não murmurou. Então cuidado com a murmuração. Não deixe ela tomar de conta do coração, não. É uma coisa muito feia. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.